aqui é a Vicky do Julgando Livro pela Capa e a gente tá aqui pra mais um vídeo do canal. Antes de tudo, aperta o sininho aqui, se inscreve que vem muita coisa legal por aí. Vamos lá, solta a vinheta. Eu voltei dos meus confins, né, gente? Vocês sabem que eu desapareço de vez em quando, mas se eu desapareço é porque o meu trabalho tá tomando mais tempo, né, do que eu gostaria, né? Enfim, mas em abril, agora no meio de abril, eu vou entrar de férias, então vocês vão ver muito mais vídeos por aqui, que eu prometi que esse ano eu ia ser mais ativa por aqui. E sim, vamos ter muitos outros vídeos, mas eu tô esperando chegarem minhas férias daqui a algumas, acho que uma semaninha e meia, e aí sim eu vou poder gravar pra vocês. Mas hoje eu resolvi falar desse tema que tá me perturbando, que é X-Men. Muita gente tá falando sobre o tema, principalmente porque a gente teve o nosso reboot, entre aspas, né, que na verdade é uma sequência de X-Men 97, que estreou faz pouco tempo no Disney Plus, tem episódios novos toda semana, e assim, eu tô amando a série, tô amando, mas uma coisa que tem acontecido é, as pessoas estão tentando voltar com aquele revisionismo barato sobre X-Men. E eu, como vocês sabem, grande fã de quadrinhos, principalmente X-Men, né, tipo, eu não poderia ficar quieta sobre isso, então hoje eu vim falar pra vocês sobre esse tema que eu adoro, que são quadrinhos e falar de X-Men. E eu começo esse vídeo com aquela afirmação super errada que muita gente tá fazendo, que é: X-Men nunca foi político. Gente, obviamente que isso não é verdade, não poderia estar mais longe da verdade. X-Men foi político desde sua primeira edição de 1963 e eu vou mostrar pra vocês nesse vídeo por que e como. E se você não sabia, já tá sabendo agora, desde o começo, que todo quadrinho é político. Não existe quadrinho que não seja político. E eu não tô falando de Marvel, DC, enfim, labels em geral, Image Comics. Não, eu tô falando do conceito em si, do quadrinho sempre foi baseado nisso. A gente não vai entrar na história do quadrinho agora, desde os mais antigos, que nem Zorro, que tinha várias questões problemáticas, mas até mesmo o Zorro, mesmo sendo super problemático, tinha várias questões políticas. Só que esse vídeo não é sobre isso. Qualquer dia, quando eu tiver com mais tempo, eu vou fazer um compilado mostrando pra vocês porque todos os quadrinhos que existem da história sempre foram e sempre vão ser políticos. Mas o tema não é esse, hoje a gente tá aqui pra falar de X-Men especificamente. Muita gente quando fala de X-Men fala, ai, woke. Já começo falando que eu simplesmente odeio pessoa branca que usa o termo woke. Porque pra quem não sabe, woke é uma palavra do vernacular negro americano, que é o que a gente chama de AAVE. Esse é um tipo de vocabulário que foi criado e é falado por negros norte-americanos, né? Negros ou estadunidenses, como vocês gostam de dizer. Então, tipo, isso é um termo do vocabulário nosso, americanos, negros. Porém, as pessoas, principalmente conservadoras dos Estados Unidos, meio que roubaram esse termo para criticar absolutamente tudo que seja progressista. Woke nunca quis dizer isso. Stay woke, ficar acordado, não quer dizer acordado literalmente de acordar, você dormiu e acordou. Woke é um termo do AAVE, que é o vernacular negro, que quer dizer para você ficar esperto, para você se ligar e começar a enxergar os problemas do sistema. Sistema esse conservador. Esse é o termo woke. Woke nunca foi criado para falar de minorias, nunca foi isso. Woke era uma palavra comum do vernacular negro que a gente sempre usou para falar de tipo assim, ó, acorda, perceba ao seu redor o que está acontecendo. Isso era uma palavra de incentivo para a comunidade negra, entre a comunidade negra, e foi deturpado como tudo que é deturpado, né? Tudo que as pessoas conservadoras brancas pegam, elas roubam, elas se apropriam e elas deturpam. E foi o que aconteceu com o woke. Por isso que eu não gosto desse termo quando eu vejo pessoas que não são negras falando desse termo, principalmente pessoas que não são negros norte-americanos ou estadunidenses, como vocês falam. Não faz sentido, mas eu tô usando essa palavra agora justamente para criticar, né, que o pessoal que fala isso de woke, na verdade o que eles querem dizer é, ai, tem minoria no meu quadrinho. E se tem uma mídia, um quadrinho específico que eles não podem reclamar disso, é de X-Men, porque X-Men foi criado com essa base. Muita gente gosta de usar aquele argumento, né, e jogam aquele vídeo, até vou colocar aqui, do Stan Lee falando que ele criou os X-Men por preguiça.
né? Sim, ele criou por preguiça, criou, né? Porque a gente não vai entrar nesse mérito, que a gente tem outros argumentos aí, a gente tem Steve Ditko, né, que sempre é apagado da história, mas esse não é o vídeo para isso. A gente está falando de X-Men especificamente e muita gente ignora o resto do vídeo do Stan Lee, onde ele fala justamente sobre a ligação de X-Men com os movimentos civis norte-americanos, né? Todo mundo esquece. Quando eu digo todo mundo, eu falo justamente o pessoal mais conservador que tenta usar o vídeo do Stan Lee como se invalidasse. Lembrando que o Stan Lee, nesse vídeo, ele está falando a origem dos personagens, mas ele não está falando do plot, da trama em si. E quando perguntado sobre a trama, ele falou justamente da ligação de X-Men com movimentos civis, e eu vou justamente ler aqui a palavra que ele falou. Isso não apenas os fazia diferentes, por isso entenda-se movimentos civis, mas também era uma boa metáfora para o que estava acontecendo nos movimentos civis do país naquela época. Então, vocês acabaram de ouvir o que eu estou falando. Essas são as frases do Stan Lee. Muita gente usa só aquele comecinho que ele está falando de como foram concebidos os X-Men e as pessoas esquecem o resto. O resto do texto dele é ele falando justamente qual é a relação de X-Men com movimentos civis. Mas, é claro, a gente tem o Steve Ditko, que a gente nunca pode apagar, por mais que a Marvel tente, né? A gente não pode apagar a importância dele também para a história. E ele sempre teve mais foco na política. E vale lembrar que o X-Men que a gente conhece hoje, ou aquele que a gente assistiu da animação clássica, a influência deles é baseada no Claremont, já é outro autor também. Mas ele apenas reforçou a mensagem política que está nos quadrinhos desde 1963. Eu vou deixar aqui um trechinho do vídeo do Stan Lee falando que os X-Men sempre foram, né, uma metáfora para anti-bigotry. Bigotry a gente pode traduzir tanto como intolerância quanto preconceito. Então leiam nessa tradução livre que ele está dizendo que X-Men sempre foi uma metáfora para anti-preconceito. Underlying principle of the X-Men was to try to be an anti-bigotry story, to show that there's good in everything. É claro que o quadrinho clássico dos X-Men não está isento de críticas, porque por mais que a mensagem tivesse sido política e contra o preconceito desde 1963, na primeira edição, ainda assim a equipe ela não representava uma diversidade como a gente conhece hoje. É só vocês verem essa foto aqui. Esse era o time inicial. Por mais que tivessem mutantes, né, não são humanos, é uma outra raça, mas mesmo assim, a diversidade que a gente vê em tons de pele, em culturas diferentes, não existia. E até a mensagem política ainda era muito em estágios iniciais. Claro que tinha muita coisa boa que eu vou mostrar pra vocês depois aqui, mas ainda tava tipo engatinhando, né? Em várias questões. A gente ainda tinha até aquela história de tipo, ai, nós mutantes do bem estamos aqui para derrotar os mutantes do mal. Ainda existia muito esse conceito de bem, mal e mal. Não existia aquela nuance que é o que a gente conhece do X-Men, que faz hoje o X-Men ser o que ele é. Que essa nuance foi apresentada pelo Claremont, inclusive, né, que aliás vai estar na CCXP, não é propaganda, gente, só tô falando isso aqui porque eu tô muito feliz que ele vai estar aqui. Vou estar lá com o meu cosplay de Tempestade com certeza pra ver esse ícone dos quadrinhos, mas enfim, voltando ao assunto. X-Men mudou bastante ao longo do tempo, mas uma coisa que sempre existiu, de 63 até agora em 2024, e provavelmente vai continuar existindo enquanto existirem quadrinhos do X-Men, é a política envolvida nele, que sempre existiu e sempre vai existir. Logo na primeira edição de X-Men, a gente tem uma frase icônica do professor Charles, que eu vou ler pra vocês. Obviamente eu não decoro assim de cabeça, eu vou ler, eu escrevi essa frase porque ela é super importante para pontuar o que são os X-Men. Quando eu era jovem, as pessoas comuns me temiam, não confiavam em mim. Percebi que a raça humana não estava preparada para aceitar pessoas com superpoderes e decidi construir um refúgio, uma escola para os X-Men. Ou seja, nessa frase que eu vou deixar aqui, né, também para vocês lerem enquanto vocês estão vendo o vídeo, ele está sintetizando aqui: mutantes sempre foram a representação de grupos marginalizados.
O que ele diz justamente nessa frase da juventude dele é que o que era diferente não era aceito, sofria preconceito. Por isso ele criou um espaço seguro para acolher pessoas iguais a ele, aos X-Men. Espaços seguros esses que no mundo e na vida real a gente conhece muito bem. Eu vou falar de um caso bem rápido que aconteceu essa semana nos Estados Unidos, que foi um grupo que chama Black Girl Gamers, que são gamers, né, meninas que jogam videogame, são mulheres negras. Elas criaram esse espaço seguro onde elas podem jogar entre elas e não sofrer racismo como elas sofrem na indústria do games. Todo mundo sabe como gamers em si, o mundo gamer é super tóxico com minorias. E elas criaram esse espaço. O que aconteceu com esse espaço? Ele foi invadido por um cara que falou: ah, mas vocês estão querendo excluir a gente agora? E tipo, não tem como usar o X-Men como melhor metáfora para isso, porque o momento em que um grupo minoritário cria o seu espaço seguro, alguém tenta invadir esse espaço. Foi o que aconteceu com esse grupo e era isso que o Charles temia. Ele temia que isso acontecesse. Então ele criou a escola para acolher essas pessoas. Em contrapartida, transformou essas crianças em soldados, mas isso é outro tema que é super polêmico também, e isso mostra a falha de caráter do Xavier e mostra como o X-Men é bom como quadrinho e como ele mostra que as pessoas não são 100% boas ou 100% ruins, as pessoas são cinzas, as pessoas têm uma escala de nuance e X-Men mostra isso muito bem. Uma das HQs mais importantes, na minha opinião, na história da Marvel e dos X-Men é o icônico Deus ama, o homem mata. Esse quadrinho é o suprassumo e a síntese do que é a mensagem política de X-Men. Esse quadrinho, eu acho que ele deveria ser leitura obrigatória em escola, tá? Eu não tô falando tipo para crianças apenas. Em escola, em faculdade, eu acho que todo mundo deveria ler essa história. Na trama, os X-Men estão passando por dois problemões enormes. Primeiro, eles estão sendo perseguidos por um grupo, né, que está matando, né, os X-Men. Ele está matando qualquer mutante, porque esse grupo ele foi criado justamente para subjugar os mutantes, né? Já vimos grupos assim antes, de extermínio de minorias antes, já vimos na vida real. E o quadrinho está reproduzindo isso. E a segunda ameaça é o Reverendo Stryker, um reverendo evangélico que diz que ouviu uma mensagem divina de que ele tinha a missão de eliminar os mutantes, que eram essas aberrações, segundo ele. Já ouviram algo parecido antes? Já ouviram alguma influência política e religiosa que trata minorias dessa forma? Se isso parece com a realidade para você, sinto muito dizer que é a realidade e que esse quadrinho específico fez um excelente trabalho em mostrar essa mensagem. Não tem como você ler esse quadrinho específico, né, e falar que X-Men não é político. Esse aqui é o suprassumo e a síntese, como eu já tinha falado antes, do que é X-Men e de qual é a mensagem política por trás. Esse quadrinho é essencial, leiam. Quando a gente fala que X-Men literalmente é uma metáfora sobre preconceito e sobre pessoas que são vistas como inferiores serem perseguidas, lembrem-se de X-Men. Os X-Men eles não são inferiores, aliás, porque eles são homo superior na mitologia do quadrinho. Ou seja, eles são uma raça superior, eles têm poderes. Eles sim são mais poderosos que os humanos. E mesmo assim eles eram subjugados e foram subjugados, como eles continuam sendo nos quadrinhos. Tem uma mensagem principal aí que a gente vai falar mais pra frente sobre, mas é literalmente sobre isso. Tem uma coisa que a Fox fez bem, foi mostrar essas mensagens políticas nos filmes. Não tanto no subtexto, como até no texto visto, né? Mas é claro que só entendeu quem tem alfabetização midiática e quem sabe interpretar texto e subtexto. Quem não sabe interpretar texto simplesmente não entendeu as mensagens, mas é tão escancarado que eu acho muito difícil. No filme a gente tem várias cenas icônicas, como por exemplo essa da mãe falando pro mutante: você já tentou não ser mutante? Da onde você já ouviu essa frase? Talvez de pais de pessoas LGBTQIAP+, que dizem: você já tentou não ser gay, por exemplo? A gente já ouviu muita gente falando isso. E é uma coisa que a pessoa não pode fazer, ela não pode mudar, ela nasceu assim. A pessoa nasceu negra, eu nasci negra,
a pessoa ela nasceu daquele jeito. Por exemplo, tem gente que fala, inclusive eu descobri esse ano, eu vi uma coisa horrível de gente falando, ai, eu não gosto de pessoas que têm a deficiência física e não disfarçam, tipo, que não tem mão, por exemplo. Eu vi alguém falando esse absurdo na internet. Eu falei, gente, isso é uma coisa que a pessoa não pode mudar, ela nasceu assim. Ela pode, claro, colocar uma prótese, mas ela não é obrigada. Nem todo mundo se incomoda com a forma que se apresenta. Nem todo mundo se incomoda com a sua deficiência física visível. Então, tipo, essa mensagem da mãe falando, tipo, você já tentou não ser? Isso é a síntese, gente, do que a gente está falando. Outra cena, cortam a asa do anjo. O que significa cortar a asa do anjo? É uma metáfora para várias coisas, de pessoas que acabam sendo obrigadas a se assimilar. Inclusive essa cena da asa cortada me lembra um pouco essa cena aqui dos quadrinhos, onde o professor ele incentiva os alunos a esconderem a mutação deles, tipo esconder as asas, como vocês veem aqui, dá o óculos também pro Scott, porque no caso do Scott é mais para eles realmente não soltar, né, os raios dele, em todo mundo. Esse tipo de assimilação é horrível e é uma assimilação que quem faz parte de minoria no mundo real já passou por isso. Por exemplo, pessoas negras que antigamente alisavam o cabelo e até tentavam clarear a pele para tentar ser aceitos em mercado de trabalho, por exemplo. Eu nunca tentei clarear minha pele, mas como todo mundo da minha idade também, que cresceu nos anos 90, é óbvio que já teve época que eu simplesmente odiava ter a pele negra. Muita gente negra cresceu assim, mesmo com a minha família inteira sendo negra. Mesmo eu sempre tendo uma autoestima grande, porque minha pele sempre foi muito elogiada pela minha família. Mesmo assim eu via minhas amigas, tipo, sei lá, otaku de evento, e eu falava, poxa, por que minha pele não podia ser um pouquinho mais clara pra eu fazer tal cosplay, por exemplo? Isso eu era criança, tá, gente? Lembra que eu comecei a fazer cosplay com 7 anos de idade, então eu era criança mesmo. Obviamente eu mudei quando eu cheguei da fase dos 11 anos pra cima, óbvio que eu mudei e comecei a me aceitar mais. Mas eu tinha muitas amigas que alisavam o cabelo, passavam maquiagem 3, 4 vezes mais claras do que a pele, pra se assimilar. No mercado de trabalho mesmo, isso começou a mudar faz pouco tempo, porque eu tenho cabelo black, como vocês sabem, e a maioria das empresas, principalmente na área de entretenimento e moda, faziam a gente alisar o cabelo porque falavam que o cabelo crespo não era profissional. Balela, né, gente? Mas a gente sabe como isso ainda continua acontecendo. Então a assimilação é uma coisa que foi forçada das minorias. E X-Men fala muito sobre isso. A gente sabe que até na animação do X-Men Evolution também a Kitty, ela tem muito problema, assim, ela tipo não queria ser mutante em alguns momentos. Os filmes também mostram isso, né, da Fox. E a gente sabe que, tipo, muitas minorias passaram por isso. Os próprios X-Men falam, putz, eu queria muito ter nascido como um humano. Isso é uma coisa muito real que pessoas que são de grupos marginalizados já passaram. Tem asiático que fala, putz, eu não queria ser asiático. Tem muita gente. Toda minoria já passou por isso, principalmente minorias de países que foram colonizados. É muito comum esse sentimento e o X-Men ele mostra isso muito bem. Por isso que eu falo, por mais que os fãs mais puristas tenham problemas com os filmes em si, não tem como falar que os filmes não representaram muito bem esse lado político, porque representaram muito. A gente tem as cenas do Magneto todas mostrando, tipo, campos de concentração, sabe? Né? Antissemitismo. Mensagens assim sempre foram nítidas desde o começo de X-Men, mas eu acho que o que a Fox fez com os filmes de X-Men foi arte. Por mais que eles tenham estragado alguns personagens, como por exemplo, né, matar literalmente o único personagem que o poder dele é não morrer. E coincidentemente ele é negro no filme, né, senhora Fox, que nem existe mais. Mas eu tô bem de olho em como vai estar o X-Men novo, né, em live action da Marvel. Mas, gente, pelo amor de Deus, tirando essa besteira enorme que fizeram, né, com o Darwin, enfim, de resto o filme sempre teve muita mensagem muito importante e conseguiu passar pelo menos o que os quadrinhos tentaram. E aí muita gente pensa, por que as pessoas subjugam os X-Men se eles são humanos? Pois então, tem uma coisa que diz, né, nos quadrinhos e é mostrado nos filmes, na animação. As pessoas têm medo do que elas desconhecem e elas têm medo do que é diferente. Os X-Men são mais poderosos que as pessoas, sim, eles são. E as pessoas, por medo,
tem esse preconceito. Eu não estou justificando o preconceito, mas as pessoas têm esse medo. O medo alimenta o preconceito. E isso é a pior coisa. É a pior coisa. Guardem isso na cabeça. O medo alimenta o preconceito. E o medo dos humanos era que os mutantes subjugassem eles. E em nenhum momento a gente vê os mutantes tentando subjugar. A não ser pelo Magneto, né, gente? O Magneto, ele tenta, ele sabe que os mutantes são superiores, sim, em termos de poder. Eles têm poder, eles são quase como deuses, quase como divindades. Então, sim, ele quer subjugar os humanos. Tem mutantes que querem fazer isso, mas tem mutantes que não. Tem mutantes como o Professor Xavier que querem viver em harmonia. Por isso que a lógica dos dois está correta, mas também não está correta, vocês entendem? Por isso que tem essa nuance, porque não é nenhum nem outro, entendem? Não é nenhum nem outro. Porque ao mesmo tempo que não é porque os mutantes são mais poderosos que significa que eles têm que eliminar os humanos. Ao mesmo tempo, não. As pessoas não são iguais. As pessoas, elas têm que se respeitar nas diferenças. E é isso que o Professor Xavier também não entende. Então é por isso que eles estão sempre batendo e de qualquer forma os dois continuam sendo subjugados pelos humanos. Vai ser uma luta eterna e é por isso que os quadrinhos dos X-Men continuam sendo relevantes até hoje. E é uma coisa que é infinita, não tem fim. Porque enquanto uma raça falar, tipo, eu quero eliminar aquilo que é diferente, enquanto isso continuar acontecendo, vai ser assim, tanto no mundo real quanto nos quadrinhos. A gente até pode comparar com o mundo real, por exemplo, humanos subjugando os mutantes nos quadrinhos, porque tem medo por eles serem poderosos. O que aconteceu na vida real parecido com isso? Não sei se vocês sabem, vou até deixar a pesquisa aqui, mas no mundo real, pessoas negras são as maiores vítimas de violência, tanto obstetrícia quanto no sistema de saúde. Não sei se vocês lembram, acho que eu falei só no TikTok, quando eu tava falando do Isaiah Bradley, né? Que é o Capitão América, né? Acho que eu não falei sobre ele aqui, mas falei no TikTok. Então, quem sofria com os experimentos científicos na medicina? Eram pessoas negras escravizadas. Acreditava-se de que pessoas negras eram mais resistentes por causa da nossa pele. O que é uma falácia, é uma mentira. Mas vocês entendem o paralelo do mundo real e da ficção? Pessoas negras foram torturadas porque acreditavam que nós éramos mais resistentes. Por isso que nós somos as maiores vítimas de violência no hospital e violência obstetrícia. Porque acreditam que a gente tem mais tolerância à dor, o que não é verdade. Então as pessoas dos quadrinhos também, elas tratam mal os mutantes porque falam, tipo, eles são mais poderosos que eu, então eu vou subjugar eles. Foram criados os sentinelas, que eram aquelas partículas, né, os robôs do governo, foram criados literalmente para subjugar e eliminar mutantes. É a ficção imitando a vida real, na verdade, não é o contrário, né? Às vezes a ficção ela é tão assustadora e parece que não existe isso na vida real, mas existe, existiu. E é por isso que não tem como você falar que X-Men não é político, sendo que X-Men bebe de todas essas fontes da vida real para representar o que está acontecendo na história. Até mesmo a mídia era criticada nos quadrinhos. Vou deixar aqui esse trecho que mostra a mídia representando os mutantes como se eles fossem, sei lá, uns aliens que estão escravizando os humanos. E assim, gente, quem comprou essa matéria aqui, hein, que está aparecendo no Jornal dos X-Men? Qualquer semelhança com a vida real não é mera coincidência. A gente viu exemplos práticos de como a mídia ela pode e vai ser comprada por pessoas que estão no poder. E o quadrinho mostra isso, olha aqui eles representando. A gente tem isso até no Homem-Aranha, gente. A gente sabe que o Jameson vive tentando vilanizar o Homem-Aranha, porque o Homem-Aranha ele é diferente, ele tem poderes. Então, sempre foi assim. A mídia ela pode endeusar ou demonizar qualquer pessoa que eles quiserem. E olha aí, o X-Men criticando isso aqui há séculos, né? Séculos, entre aspas, mas estamos falando de quase 40, 50 anos atrás, gente. Olha essa diferença. O mundo não mudou. A roda continua girando dessa forma, né? Porque a gente não consegue sair desse ciclo. E os X-Men continuam sendo relevantes até hoje por conta disso. Então é inadmissível que as pessoas falem que X-Men nunca foi político ou que X-Men não é sobre política. Eu acabei de mostrar por A mais B pra vocês que X-Men é
política. Quadrinhos são política e sempre vão ser. Enfim, gente, coloquem aqui nos comentários o que vocês acham desse tema, se vocês leram os quadrinhos, o que vocês estão achando de X-Men 97. Eu tô adorando, não vejo a hora de assistir a série inteira completa de novo. Tô esperando, né, porque os episódios vão aparecer aos poucos, daqui a pouco vai até maio, eu acho. E eu quero assistir tudo de uma vez de novo também, depois de acompanhar, né, semanalmente. Enfim, esse foi o tema de hoje, espero que vocês tenham gostado e a gente se vê no próximo vídeo do canal. Tchau, tchau!